Hello guys, how you doing there? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Teacher Nadir aqui. Vamos ler um texto. Let's start. Does caffeine wake you up or slow you down? A lot of us rely on our morning cup of coffee or tea to wake up and feel more alert in the morning. This can help us to clear the fog of sleep inertia that will typically follow us around for a while after we've been asleep, and it has been shown in studies to improve memory, focus, and even long-term brain health. And yet, despite all this, caffeine is also something we're often told not to rely on too much. Cafeína te acorda ou te enfraquece? Muitos de nós contam com nossa xícara de café ou chá matinal para acordar e se sentir mais alerta pela manhã. Isso pode nos ajudar a limpar a névoa da inércia do sono, que normalmente nos segue por um tempo depois que dormimos. E tem sido demonstrado em estudos que melhora a memória, o foco e até a saúde do cérebro a longo prazo. Com tudo isso, a cafeína também é algo que frequentemente nos dizem para não confiarmos muito. We are told that caffeine is bad for us and that it is addictive. So, what's the reality? Should we use it to wake up, or are we causing more harm than good? How caffeine works? A good place to start is by looking at precisely what caffeine does to the body. Essentially, caffeine's effects occur because it is able to replace a substance called adenosine. Caffeine and adenosine are molecularly very similar, and this means that when you have more caffeine in the blood, your body will mistake it for adenosine. This then allows the caffeine to bind to adenosine receptors, preventing it from being effective. Disseram-nos que a cafeína faz mal e que causa dependência. Então, qual é a realidade? Devemos usá-la para acordar? Ou estamos causando mais mal do que bem? Como funciona a cafeína? Um bom lugar para começar é observando precisamente o que a cafeína faz no corpo. Essencialmente, os efeitos da cafeína ocorrem porque ela é capaz de substituir uma substância chamada adenosina. A cafeína e a adenosina são molecularmente muito semelhantes. E isso significa que quando você tem mais cafeína no sangue, seu corpo a confundirá com adenosina. Isso permite que a cafeína se ligue aos receptores de adenosina, impedindo sua eficácia. It's like putting a fake key in the lock so that the real key can't fit in. To understand what caffeine does then, we need to figure out what it stops adenosine from doing. And the easy answer to that is that it prevents adenosine from making us feel groggy and sleepy. Adenosine is a byproduct of the energy process in the brain, and so the longer we are awake and more we use our brain, the more adenosine builds up. Adenosine is a neuroinhibitor, meaning that it reduces activity in the brain cells and makes them less likely to fire. É como colocar uma chave falsa na fechadura para que a chave verdadeira não caiba. Então, para entender o que a cafeína faz, precisamos descobrir o que ela impede a ação da adenosina de fazer. E a resposta simples para isso é que ela evita que a adenosina nos deixe tontos e sonolentos. A adenosina
é um subproduto do processo de energia no cérebro e, portanto, quanto mais ficamos acordados e mais usamos nosso cérebro, mais adenosina se acumula. Ela é um neuroinibidor, o que significa que reduz a atividade das células cerebrais e as torna menos propensas a disparar. That's why we can barely think by the end of the day and need to go to sleep. When you consume caffeine, it reverses this effect, making us feel more awake and alert. This then triggers a cascade of other neurotransmitters in the brain associated with wakefulness and attention, such as dopamine, the motivation neurotransmitter. The good and the bad. So, the good news is that caffeine really does wake you up and it really does make you more focused. É por isso que mal conseguimos pensar no final do dia e precisamos dormir. Quando você consome cafeína, ela reverte esse efeito, fazendo-nos sentir mais despertos e alertas. Isso, então, desencadeia uma cascata de outros neurotransmissores no cérebro, associados à vigília e atenção, como a dopamina, o neurotransmissor da motivação. O bom e o mal. Portanto, a boa notícia é que a cafeína realmente te acorda e te deixa mais focado. The bad news is that, in many ways, caffeine acts like stress in a cup. It triggers the release of excitatory neurotransmitters that are normally associated with fight or flight. And this is why we feel anxious and see our heart rate increase. This isn't good if you are someone who is already stressed at work, and it means that sometimes caffeine is the last thing you need. The other problem is that this can cause changes in the brain that make you dependent on caffeine. This is where withdrawal symptoms come from, and it's why some people actually need that coffee before they can wake up. So, what should you do? It all depends on your personal biology and habits. Just try not to rely too much on your capa Joe. A má notícia é que, de muitas maneiras, a cafeína atua como estresse em uma xícara. Ela desencadeia a liberação de neurotransmissores estimulantes que são normalmente associados com lutar ou fugir. E é por isso que nos sentimos ansiosos e vemos nossa frequência cardíaca aumentar. Isso não é bom se você já está estressado no trabalho e significa que às vezes a cafeína é a última coisa de que você precisa. O outro problema é que isso pode causar alterações no cérebro que o tornam dependente da cafeína. É daí que vêm os sintomas de abstinência. E é por isso que algumas pessoas realmente precisam daquela xícara de café antes de acordar. Então, o que você deve fazer? Tudo depende da sua biologia e hábitos pessoais. Apenas tente não confiar muito na sua xícara de café.